Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo. Hoje nós vamos fazer um vídeo bem diferente. Vocês devem conhecer o canal do Rafael Lima. Eu não consegui ver a qualificação dele, se ele é economista, o que ele é. Mas o importante é que ele diz aqui, né, anarcocapitalismo, libertarianismo, política e economia. Anarcocapitalismo é uma ideologia, né, sobre uma sociedade sem Estado baseada apenas na economia, né, nas trocas, que a economia, o valor de troca e o utilitarismo dentro da sociedade poderia dar as regras, né? Enfim, não é meu objetivo falar disso hoje, mas eu vi um vídeo dele, eu não tenho nada contra ele, tá? Eu vi um vídeo dele, que é esse aqui. A economia russa é uma piada, a economia da Rússia é uma piada. E é sobre esse vídeo aqui que eu quero falar hoje, né? Eu coloquei aqui no mudo. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Léo. Eu tenho aqui o meu querido canalzinho, né? Rascunhos Econômicos. E aqui eu trato de economia como uma ciência, certo? Eu não sou do tamanho do Rafael Lima, Deus queira que um dia eu seja. Não tenho nada contra o Rafael Lima, tá? Ele não é o tipo de economista ou palpiteiro que eu me queixo, não. Ele é apenas um cara que tem a ideologia dele, né? Aqui são ideias radicais, ele é anarcocapitalista, ele faz a divulgação científica do jeito que ele acha melhor, de divulgação do projeto dele, beleza. Mas teve algumas coisas que me incomodaram aqui no vídeo dele, tá? Tiveram algumas coisas que me incomodaram e me incomodaram bem aqui no vídeo dele. Eu vou deixar rodar um pouquinho e eu trouxe alguns dados já. Eu já assisti um pouco do vídeo e tem alguns problemas que me pega aqui no vídeo. Tá? Um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, ou no mínimo um cessar-fogo. Ele tá falando aqui. Ele tá falando aqui do problema da operação especial, guerra, como você queira chamar, né? E foi bem depois do problema ali da reunião que teve do Trump e do Zelensky, né? E aí, ele vai me falar que a Rússia é um país quebrado, né? E que a Europa não deveria se preocupar com a Rússia, que a Rússia é um país quebrado, principalmente por causa da guerra, invasão, operação especial, como vocês queiram chamar aí, tá? E aí eu quero mostrar aqui para vocês. Porque economicamente eles estão num beco sem saída. Eles, a Rússia, né? Isso é o resultado do estatismo, autoritarismo e ditadura do Putin e ainda... Certo, vamos lá. Primeiro ele tá falando aqui de que a economia russa é uma economia estatizada e uma economia sem saída, né? Uma economia que não tem salvação, vamos dizer assim, né? É a ideologia dele, né? Ele é anarcocapitalista. Só que, bem, vamos deixar ele falar uma coisa. Um legado soviético dentro da economia. Vamos lá. Ditaduras vivem de impressões. Tá, primeiro. Ele tá falando do legado soviético dentro da economia russa, né? Aqui esse site é o Our World in Data. É um site de estatísticas, né? De estatísticas econômicas. Aqui você consegue pegar bastante coisa. Ele fala de onde que ele tá pegando os dados, né? Aqui é do Banco Mundial, tá? Estabilizado em preços internacionais 2021. Ou seja, esses preços você não precisa descontar a inflação porque ele já está estabilizado, tá? Ele já está a valor presente, com a base de 2021, tá? Aqui nós temos o PIB per capita da Rússia, comparado com o PIB per capita desses países que eu peguei aqui, Brasil, China, França, Rússia e Coreia do Sul, tá? Se nós colocarmos aqui, nós vemos o seguinte, o PIB per capita russo, né? Vamos pôr também Portugal, tá? O PIB per capita russo, ele é numericamente igual ao PIB per capita português, né? São 41.775 dólares por cabeça do PIB português contra 39 mil do PIB russo, e o Brasil aqui, ele é 2 vezes menor que o PIB russo,
per capita, e veja que a China tem um PIB per capita baixo, porque tem muita gente, a economia é muito grande, mas quando você divide pela população, você tem um PIB baixo, né? Só que o PIB per capita chinês ainda é maior que o PIB per capita brasileiro. O PIB per capita francês é muito alto, né? 55 mil, e o PIB per capita sul-coreano. Tá, o que isso significa? Não muita coisa. Para você pegar a capacidade da economia de um país, você tem que pegar também uma coisa aqui, o índice Gini, né? Você tem que pegar o índice Gini aqui, tá aqui o índice Gini, você põe no mapa, e aqui eu ponho Brasil, França, vamos pôr Rússia e Portugal, tá? Se vocês verem aqui, vamos pôr de 2005, 2007 para cá, tá? Vamos pôr uma tabela. Não, vamos pôr o mapa mesmo, tá aqui. Nós temos que o PIB per capita russo, o índice Gini russo, o índice Gini brasileiro, ele está em 0,68. O índice Gini russo está em 0,58. E o índice Gini chinês está em 0,57. Você quer dizer o seguinte, a economia chinesa e a economia russa têm tanta desigualdade, elas têm o mesmo grau de desigualdade. E a economia brasileira é a mais desigual. A economia francesa e a economia portuguesa é menos desigual que a economia russa e a economia chinesa. Então, quando você pega aqui o PIB per capita, a população brasileira, ela é, na média, muito mais pobre, de 19 mil dólares por cabeça ano, do que a economia chinesa e russa. E a economia russa é muito mais pobre, é um pouco mais pobre do que a economia portuguesa por cabeça. Porque a distribuição de renda na Rússia é pior do que em Portugal. Tá? Mas não muito também, mas nós temos isso, tá certo? Tá, Léo, por que você está falando isso se você estava colocando do Rafael Lima? Porque ele vai falar uma coisa agora, que a economia russa não serve para nada e é muito miserável. Calma, gente, não é bem assim. Eu entendo que ele tem a ideologia dele, eu entendo que ele tem a visão de mundo dele, mas nós não podemos depreciar quem nós estamos analisando. Nem para nós não cairmos no risco do senta que o leão é manso, e nem para nós não cairmos no risco de criar espantalhos. Se nós estamos querendo falar de estatística, e ele vai citar alguns estudos, e tem problemas muito sérios no que ele está falando, tá? Vamos lá. De criar um monstro, de criar um medo, uma intimidação nos seus adversários, e o viu que a Rússia cria uma intimação de que ela intimida os adversários, de que, na verdade, a Rússia seria um tigre de papel nas ideias do Rafael Lima. Bem, eu não sei se a Rússia tenta intimidar alguém com poderio econômico, poderio ou capacidade industrial. Eu não sei se isso é uma propaganda russa, eu não sei. E eu também não me importo. O que eu quero mostrar nesse vídeo, e o vídeo é longo, e eu não quero ser mais longo que o vídeo dele, o que eu quero mostrar nesse vídeo é o seguinte: tem um problema na argumentação que o Rafael Lima está utilizando, tá? Putin foi muito bom em fazer isso. Ao longo da sua história, ele está falando mais do ponto de vista econômico, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Acompanha alguns canais. Eu gosto de acompanhar bastante a guerra, só não falo disso. Eles fazem uma... Ele está falando das perdas de equipamentos militares russos. Bem, isso acontece em conflitos, né? Dois lados. Isso é normal, né? As perdas. E eu não quero analisar a economia do ponto de vista de produção industrial militar. Porque ele até fala uma coisa aí no vídeo que é verdade, que quando você produz um tanque de guerra, isso entra na conta do PIB. Sim, é verdade, entra. Mas que isso não gera qualidade para a população. Bem, calma. Se a gente vê aqui, tudo que está produzindo é a quantidade de riqueza que se produz por cabeça, per capita, certo? Se a gente pega aqui é o outro site, o Trade Economics, você vê aqui
o crescimento, né, da economia russa. Os dados que a gente tem de 23, que está consolidado, você vê por mil, eles contam como os portugueses, né, 1.000 milhares, né, que são 1.000 milhares de bilhões, né? E aí, então aqui você tem 2.000 bilhões de dólares, e aqui também 2.000 bilhões de dólares, né, 2,75 mil bilhões de dólares, esse tipo de coisa. E aí você vê aqui da Rússia que o último dado da indústria russa, né, da produção aqui, ele era 4.917 bilhões de rublos. E foi para 4.652 bilhões de rublos. E aqui você tem, da agricultura, ela era 2.299 milhões de rublos, né? Que é setembro de 2023, porque ele está pegando 2024. E aí, se você pega esses dados, você vê, na verdade, que não é bem o que o Rafael Lima está falando. Ele está falando que a produção russa cresceu por causa da guerra. Só que se você for ver aqui, a manufatura, né, o setor industrial diminuiu. De mineração aumentou. E você vê que, na verdade, os componentes da economia russa diminuíram. Não, aqui na verdade ele aumentou, né? Os prévios. Ele aumentou, a agricultura duplicou, a construção aumentou uns 10%, a manufatura aumentou menos de 10%, a mineração diminuiu, aumentou também a burocracia um pouco, uns 10% também. Você tem de transporte, tá no mesmo, e utilities, né? Manutenção também, continua mesmo. Se você for ver, a economia russa cresceu muito na agricultura, né? Que é uma produção que não é exatamente o que o Rafael Lima está falando, né? A economia russa cresceu também na produção de agricultura, construção civil e de manufatura. Ela cresceu sim, mas ela cresceu, né? Ela era 4.652 bilhões de rublos, 10% disso são 460 bilhões de rublos. Ela cresceu menos de 3%. Ela cresceu menos de 10%, né? Menos de 10%. O crescimento da economia russa... O crescimento da economia russa foi 4%, né? Então, os dados não estão do jeito que ele está falando, tá? Deles, a Rússia vai terminar de ter blindados em 2025. No fim de 2025... Isso aqui é da produção industrial. Hoje, existe uma certa aura sobre a economia deles. Muita gente olha e fala, eles são uma potência econômica, eles são... Não. Eu quero dissipar isso ao longo desse... Gente, a Rússia é uma potência econômica, tá? Por que a Rússia é uma potência econômica? Porque a Rússia, na matriz insumo-produto, que é um outro dado econômico que a gente pega, né? A matriz insumo-produto, tudo que a Rússia produz, né? Vamos ver se eu consigo aqui, né? Vamos ver se... Não, eu quero pegar aqui tudo que a Rússia produz, né? Não, isso aqui é da produção industrial. Bem, mas tem aqueles dados que agora eu não vou conseguir pegar, eu devia ter pego antes. Tudo que a Rússia produz de tudo, de tudo. Ela produz setor industrial, setor químico, setor aeroespacial e setor nuclear, né? A Rússia produz alimentos, proteínas, combustíveis. A Rússia é uma economia completa, né? E a ineficiência das sanções também mostram que a Rússia é uma economia completa. O que a Rússia não consegue produzir é uma coisa que nem os Estados Unidos produz em solo americano, que é o setor dos chips, né? A Revolução Industrial número 4, né? Que é o setor dos chips de última camada, né? Que isso é produzido só no Sudeste Asiático, né? Isso é produzido em Taiwan e um pouco na Coreia do Sul. Os Estados Unidos têm tecnologia o quê? Os Estados Unidos têm a patente, né? Mas os Estados Unidos não produz nos Estados Unidos.
agora o governo Biden e agora o governo Trump fizeram vários programas para tentar produzir isso nos Estados Unidos. Mas a economia russa é uma potência assim. Porque o pessoal olha só PIB. Ele vai criticar que o pessoal olha só PIB, mas ele também não entende outra item da conta nacional se chama matriz insumo-produto. E a Rússia produz quase tudo. A Rússia é uma economia autossuficiente. É uma economia autossuficiente, uma economia com baixo desemprego. Mas ele vai falar também, mas baixo desemprego porque eles estão numa situação meio marcial. Sim, mas o importante é o seguinte, a Rússia é uma economia funcional. Eles estão há 4 anos isolados do mundo, muitos países não respeitam as sanções, mas a Rússia está funcionando. Né? Então é uma potência econômica sim. Por mais que existam variações nos gastos e nas políticas de cada país, o fato é que se você quiser ser uma potência bélica, uma potência militar, você precisa pagar essa conta. Se a sua economia está estagnada ou encolhendo, ou se você não tem a capacidade de fazer isso, desculpa, não vai acontecer, fim. E o que eu quero fazer, o argumento que eu... Gente, na verdade, para você fazer uma produção industrial e ser uma potência militar, você não precisa ter uma economia muito desenvolvida. É só nós vermos que ao longo da história a industrialização militar gerou industrialização civil. Você pode pegar exemplos até pré-econômicos, né? Se você pega também o desenvolvimento da civilização romana, os romanos tinham uma economia pior do que a economia cartaginesa. Os cartagineses eram grandes comerciantes, né? Eles controlavam as rotas comerciais do Mediterrâneo. Roma virou Roma quando destruiu Cartago. Então, ao longo da história, o motor mais forte para o desenvolvimento de um país é uma política bélica do que uma política comercial, certo? Mas, tudo bem. Se a gente pega até o exemplo, Coreia do Norte e Irã, as economias são horríveis, sim, são. Mas eles têm capacidade militar muito mais alta do que países com economia muito melhor. A própria União Soviética, a economia soviética não poderia ser comparada à economia alemã, ocidental, mas a economia alemã ocidental era mais poderosa que toda a economia soviética. Mas a economia alemã ocidental não poderia se pôr frente à máquina militar soviética. Né? É o trade-off da manteiga e do canhão. Né? Então, na verdade, ele está indo contra uma ideia de trade-off e de interesse nacional, né, que a gente tem na macroeconomia, que o desenvolvimento militar pode gerar, sim, atraso econômico, em primeiro momento, mas você pode, sim, sustentar uma economia através da produção industrial e da produção da máquina bélica. Tá? Isso gera outros problemas sociais? Gera, mas você continua tendo um país muito forte militarmente. Porque a empresa da guerra vira o motor de desenvolvimento daquele país. Suprimindo até a demanda agregada, né? Suprindo a demanda agregada. Né? Porque à medida que você aumenta os gastos do governo para consumo, para a construção da máquina, você também distribui renda dentro da sociedade pagando o soldo dos soldados e você também desenvolve a indústria e a linha de produção para você produzir mais equipamento militar, alimento, comida para o exército, esse tipo de coisa. Então você dá para fazer uma economia, sim, baseada na máquina militar. Ela não é sustentável. A sustentabilidade da máquina militar, em todos os exemplos, desde Roma, passando pelos normandos, nós temos também a expansão do califado. Nós podemos colocar o próprio modo de expansão da coroa ibérica. Você pode sim ter uma empresa voltada para a expansão, né? Uma empresa econômica, empresa no sentido de empreendimento, né? Não de companhia, mas você pode ter um esforço para a expansão do seu país que ele pague os frutos daquele investimento em máquina militar através da conquista e subordinação de outros povos. Tá? Isso se chama imperialismo, tá certo? Eu não estou falando que a Rússia é assim, mas a crítica dele é a crítica que você não pode basear a economia nisso. Olha, na verdade as economias são baseadas desde o século XVIII nisso. E se você pegar
a teoria econômica, eu nunca me dediquei a estudar a recuperação dos Estados Unidos depois da Grande Depressão, mas a teoria, os manuais econômicos dizem que a recuperação americana, depois da Grande Depressão, só se completou com a demanda dos aliados, né, por produção norte-americana na Segunda Guerra Mundial. Então, não é bem assim. Eu entendo que ele está falando que isso não é o ideal, mas ele não pode falar que a economia russa é uma piada por causa disso. Porque a própria capacidade de poder se entregar essa montanha de equipamentos militares, alimentação de soldados, energia para cidades, esse tipo de coisa, numa campanha, no maior conflito em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial, você tem que ter uma economia forte, por definição. Porque você tem que produzir. Ah, mas essa produção não vai ter frutos. Tá, pagar a Bolsa Família, manter o SUS e pagar títulos da dívida pública, que nem no Brasil isso é sustentável. Então, e você também tem o transbordamento tecnológico, né, de você investir numa empresa militar. Mas eu entendo o argumento dele, mas não é bem definitivo do jeito que ele está falando. Tá? Isso aqui é mais um item de propaganda do que uma análise econômica da parte dele. Quero fazer ao longo desse vídeo é que a Rússia não tem mais essa capacidade. O que eles conseguiram fazer dentro da Ucrânia foi que, na verdade, o exército russo foi derrotado nos primeiros meses, onde eles usaram os equipamentos e tecnologia de disposição. Bem, isso aqui é parte de guerra, não... E, obviamente, agora está sendo sucateado, transformado em encher o saco e ainda armar algumas... Para começo de conversa... Ele vai falar agora do... O PIB da Rússia hoje é em torno de 2 trilhões de dólares. Em 2022, antes do começo da guerra, 2,2 trilhões de dólares. E de 2010 para cá, eles não tiveram nenhum ano com mais de 4,5% de crescimento. Inclusive, nos últimos 15 anos, o crescimento deles total foi de 26%. O que dá 1,83% ao ano. Você quer um país com um crescimento patético igual esse? Brasil. O Brasil, nos últimos 15 anos... Só que tem um problema muito grande, né? Você não pode comparar o crescimento econômico do Brasil por porcentagem de PIB com o crescimento econômico russo em porcentagem de PIB por duas coisas. A população brasileira cresce mais do que a população russa, vegetativamente, não estou falando de fertilidade, e a população russa é metade da população brasileira, um pouco mais que a metade. Então você não pode. Então é mais difícil aos russos manterem uma taxa de crescimento do que o Brasil. E outra, a infraestrutura russa está pronta. Né? A infraestrutura russa está pronta, foi feita na União Soviética. A Rússia é um país industrializado, coisa que o Brasil não é, então não tem mais para onde a Rússia ir. Né? O modelo de crescimento russo se esgotou do ponto de vista de industrialização. Né? O Brasil é muito mais fácil de desenvolver do que a Rússia nesse momento. E por quê? Porque o PIB per capita russo, o que é PIB per capita? A capacidade de produção de riqueza russa por pessoa é o dobro da brasileira. É o dobro da brasileira. Por isso que a economia russa, o PIB russo é basicamente igual ao PIB brasileiro, porque eles têm metade da população, mas o dobro da capacidade produtiva. Então empata. Só que quando ele já tem um PIB per capita tão alto, é difícil você acrescentar mais capacidade produtiva para cada indivíduo. Né? Então não dá para comparar assim. A China consegue crescer muito ainda, porque cada indivíduo chinês produz pouco ainda, se você pegar por cabeça. A China ainda pode ir longe. Tá? A Rússia já é mais difícil. E por que eu falo que a Rússia já está pronta? Porque você já tem ferrovia, você já tem toda a malha ferroviária, você tem indústrias, você produz de tudo ali, você tem um setor de TI bem estabelecido, você tem um setor bancário bem estabelecido, né? A Rússia é geradora de estabilidade macroeconômica para a Centro-Ásia e para países da ex-União Soviética, né, que são países de economia relevante. Tá? Nós temos preconceito aí, os brasileiros têm preconceito com os estãos, né? Mas o Cazaquistão é um país consideravelmente rico. Tá? É mais rico que Portugal, se eu não me engano. Né? Deixa eu ver aqui se eu não vou falar besteira, né?
GDP. Não, eu posso ver aqui mesmo, né? GDP per capita. Vamos por aqui, Cazaquistão. Vamos ver se eu não falei besteira. Não, um pouco menos rico que... metade Portugal, bem. Não tão mal, mas é um país consideravelmente... A Áustria é mais rica. É um país... nem tanto, né? A Bélgica é mais que a França. E o Canadá... o Canadá é tão rico quanto a França. Mas o Cazaquistão é um país importante, né? Se você pegar aqui a Argentina, o Cazaquistão é um país que per capita é mais rico que a Argentina, né? Vamos ver aqui, né? A Dinamarca lá em cima também. Bem, enfim, vamos lá. Seu 23%. Então, se você olha pra sua vida hoje e fala... Cara, não mudou praticamente nada. Inclusive, eu acho que eu tô pagando mais caro nas coisas. Isso aqui não andou. Sim, essa é a experiência do russo médio. Pra gente ter uma... o que ele tá falando é a experiência do brasileiro que se chama armadilha da renda média, né? Que o Brasil caiu há muito tempo numa armadilha em que o Brasil não cresce, o Brasil está estagnado. A Rússia não entrou bem na armadilha da renda média, por quê? Porque se você pegar a taxa de savings e de, né, que é poupança de cada pessoa russa, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar, né? Savings. Genuine savings per capita, né? Que é quanto a população guarda de dinheiro. Se eu pegar aqui... aqui é do Reino Unido, né? Savings... Adjusted. Savings per capita. Beleza. Vamos por aqui. Vamos por Portugal. Vamos por Rússia. Tá? Aqui nós temos... que a Rússia tem uma taxa de poupança que diminuiu um pouco, né? Mas vamos pôr uma taxa de poupança russa na casa dos... Cada russo faz um saving, né? Ele tem uma... Cada russo, em média, poupa $780 por cabeça, né? $780 por cabeça. Se você pega que o PIB russo são 39 mil, então cada russo está poupando, são 39 mil, 10% de 39 mil são 3 mil e são 3 mil, vai, 40 mil, 10%, 4 mil, 1%, 400, então você tem uma taxa de poupança de 2%, né? Uma taxa de poupança aí de 2%, mais ou menos, um pouquinho menos. Bem, o Brasil tem uma despoupança, né? Per capita, cada brasileiro deve, né? $6, né? O Brasil não tem poupança. Isso é o problema da armadilha da renda média, né? O Brasil não vai para frente. É isso que ele está falando. Mas ele está a partir do princípio que é o mesmo só pela taxa do crescimento do PIB. O que não é o mesmo fenômeno. O problema da estagnação do PIB, ele não é o problema que leva à armadilha da renda média. Por quê? Porque a Rússia não tem renda média, né? A Rússia tem renda média alta. Comparação, se você quer ver o que é um país grande, potência econômica se desenvolvendo, Índia. E a Índia tá voando embaixo do radar. Bem, tem um problema aí que ele não tá entendendo o seguinte: PIB per capita. O PIB per capita indiano são $9 mil. Sabe, tá, porque Rússia, China, Índia, os BRICS, né? Mas se você pega aqui o Gini da Índia, vamos pegar aqui o Gini da Índia. Tá, vai China, Estados Unidos, Índia, vamos pôr da Rússia. Da Rússia, vou aqui. Você tem o Gini do Brasil 0,68, da Índia 0,63, né? O Gini chinês é tão ruim quanto o americano. A concentração de renda na Índia é baixa. É igual a americana. Da Rússia é melhor, né? Da Rússia é melhor. Bacana. De todo mundo, eu preciso muito fazer um vídeo sobre eles, entre vários outros vídeos que eu preciso fazer.
Mas vamos focar aqui. Em 1991, a Índia fez reformas de liberdade econômica. Claro, eles não viraram uma grande potência de liberdade. Eu não... Nenhuma história e tudo mais. Agora, eles saíram de um país quase soviético na sua burocracia para um país onde era muito mais fácil. Cresceu 7 vezes. O PIB deles era 270 bilhões de dólares, ajustado para a inflação da em torno de meio trilhão. Hoje, 3,9 trilhões. Então... Tá, mas aí você continua aqui com o per capita indiano, né? Vamos aqui. 1990, ele tá aqui, né? O per capita indiano a preço constante, tá? Ele sai de 2 mil dólares para 9 mil dólares. É 5 vezes, né? É menos de 5 vezes. É 4 vezes alguma coisa, né? Porque o que ele está esquecendo também, a população indiana também subiu. Né? Então tem alguns problemas econômicos aí que o Rafael não está levando em consideração. Ele fala, o PIB indiano cresceu não sei quantas vezes. 7 vezes ele falou, tá, mas o PIB per capita cresceu menos de 5 vezes. Por quê? Porque a população indiana também subiu. Ah, mas um bebê vai conseguir... Não, mas... principalmente no período de 1990, são 30 anos. Então, você tem 30 jovens de 30 anos chegando no mercado de trabalho, né? A cada 12 anos você tem força de trabalho, principalmente em países como a Índia. Então, é importante você fazer o aumento da população. Então, o pessoal sempre olha o PIB per capita, tá? Ao longo dos últimos 33 anos, a Índia adicionou ao seu PIB uma Rússia e meia. Isso tá, mas ela adicionou uma Rússia e meia. Tá, ela acrescentou, a Índia acrescentou uma Rússia e meia, né? Mas se a gente pega aqui a população da... Vamos pegar aqui a população da Índia, tá? Vamos pegar a população da Índia e comparar com a população da Rússia, tá? Ele tá falando 33 anos, então vamos colocar 1900... Tem até do ano 10 mil. Vamos colocar aqui 1900... Opa. 1997, né, que são mais ou menos 30 anos. Se você pega a população indiana, era 999 milhões de indianos, e agora nós temos... Meu Deus. Olha que legal. Ele fala... ele acrescentou... O que ele fala? 33 anos. A Índia adicionou ao seu PIB uma Rússia e meia. Uma Rússia e meia, tá? Beleza. Vai, de 97, porque vocês viram como foi difícil colocar aqui, né, no ano. 1997, existiam 147 milhões de russos. Hoje, tem 145 milhões de russos. Ou seja, ao longo dos últimos 30 anos, a Rússia perdeu 2 milhões de pessoas. Mas se você pega o PIB per capita russo, ele cresceu mais de 1997, né, 97, ele era 18 mil dólares, ele foi para 39 mil dólares. Ou seja, a Rússia perdeu população numa taxa de 10%. Ela perdeu, 10% seria 14 milhões, a Rússia perdeu 1% da população, mais ou menos. Só que o PIB per capita cresceu em 100%, né? Então, a diminuição da população não explica o aumento do PIB per capita. A economia russa sim se desenvolveu. A economia russa cresceu 100%. Ela foi de 18 mil dólares per capita em preço constante para 39 mil dólares per capita preço constante de 1997 para cá. Só que a população russa... Cadê? A população russa diminuiu 10%. De 147, né? 10% de 147 é 14 milhões, 1% é 1,4 milhões. Então, hoje eu tenho 145, eu tenho mais ou menos 1,5% que sumiram, de russos que sumiram. Só que o PIB per capita, que é a quantidade de riqueza dividido por gente, aumentou em 100%. Aumentou em 100%. Saiu de 18 para 37 alguma coisa, mais de 100%. Tá? Ele dobrou. Então, a economia russa realmente cresceu de 1997 para cá. Só que a população indiana saiu de 999 milhões de indianos
para 144 bilhões de indianos. Ou seja, nós temos 50% mais indianos no mundo. Nós temos 50% mais de indianos no mundo. Aí vamos pegar os dados aqui que o Rafael Lima disse. A Índia adicionou ao seu PIB uma Rússia e meia. Vejam. Isso? Ele está falando que em 30 anos, né, em 1997, menos de 30 anos, 28 anos, a Índia adicionou ao seu PIB, ao PIB indiano, uma Rússia e meia, tá? Só que o problema é o seguinte, a Índia adicionou à sua população 4 Rússias. Cadê? Adicionou à sua população 4 Rússias, porque nós temos 145 milhões de russos e nós saímos de 1 bilhão de indianos para 144 bilhões de indianos, ou seja, você adicionou até 2 Brasils, né? Você adicionou 3 Rússias. Você adicionou 3 Rússias, o equivalente a 3 populações russas na Índia. E a economia indiana só cresceu uma Rússia e meia. Ou seja, se você pegar os dados que ele está falando, é o oposto do que ele está falando. Ele está falando, olha, veja como a economia indiana é fantástica e a economia russa é uma porcaria. Por que a economia russa é uma porcaria? Ele vai falar depois, porque a população russa passa fome, isso, e a Índia. Então, eu não estou falando mal da Índia, eu não estou defendendo a Rússia. Não há argumento econômico aqui. A propaganda. E, novamente, Rafael, muito respeito a você. Mas esses argumentos não dá. Tá? Veja, de 1997 para cá, a Índia adicionou uma Rússia e meia ao seu PIB. Tá bom, mas também se acrescentou 3 vezes a população russa total. Ou seja, mesmo adicionando o equivalente a 3 populações russas, a economia indiana só consegue fazer... O que a Rússia faz com uma população russa de PIB, a Índia precisa de 3 populações russas. Ou seja, a economia russa é muito mais produtiva que a economia indiana. Tá? Isso acontece porque durante a privatização das indústrias, das empresas, depois que a União Soviética caiu, o que aconteceu foi que elas foram vendidas para oligarcas, para amigos políticos do poder, que hoje são os amigos políticos do Putin e que sustentam ele. A Rússia hoje, na prática... Bem, na verdade não, né? Porque eu não vou entrar no problema político aí, mas, na verdade, é o contrário, né? O atual governo russo diminuiu muito a influência da máfia russa e dos oligarcas, né? Se vocês derem o Google aí, vocês vão ver que, na verdade, ele centralizou o poder, né? Isso é o contrário. Que é chamado de uma cleptocracia, quer dizer, um governo, investimento estrangeiro para desenvolver indústrias, empresas, etc. Aqui, ó. Putin. Não vai ter investimento estrangeiro para desenvolver indústrias, empresas, mentira. etc. Sabe por que isso é mentira? Porque a Nestlé, o McDonald's, a Renault, que era a dona da Lada, né? A Mercedes, né? Que os alemães ficaram muito bravos da vida. Você tem uma miríade de empresas americanas e europeias, né? Da União Europeia, incluindo empresas suíças que não são da União Europeia. Houve uma miríade de empresas europeias e norte-americanas que investiam na Rússia e saíram com as sanções. E a quantidade de dinheiro, que se você fizer um Google aí também, que os Estados Unidos e a União Europeia apreenderam nos Estados Unidos e na União Europeia, que pertencia à Rússia e a russos, é coisa de $500 bilhão, certo? De ativos. Só que aí o novo governo Trump também disse o seguinte, olha, se nós juntarmos todos os ativos que a União Europeia e que os Estados Unidos apreenderam de russos e da Rússia no Ocidente, não dá ainda todo o dinheiro em investimentos que empresas americanas e europeias perderam na Rússia. Então, não é verdade isso que ninguém investe na Rússia. Gente, é lógico que investe, gente. É lógico que investe. Isso aí é só dar um Google. Isso aí é só ir na Rússia e ver. Isso aí é só... Bem, enfim. Você não tá dentro do círculo dos caras, só eles podem fazer. Não é assim. Sim, em algum nível pequeno vai acontecer. Mas não no nível Índia ou alguma coisa. Mas a Índia não é uma potência. A Índia só tem muita gente, né? Se você pegar os dados da América do Sul, e a América do Sul fosse um país só,
Seriam 500 milhão de pessoas. A economia da América do Sul poderia ser comparada à economia da Alemanha. Mas não é assim. Só por quê? Porque, exatamente, você precisa de 1 bilhão e 400 milhões de indianos para comparar com a economia russa, que tem 140. Existem 10 vezes mais indianos do que russos no mundo. É só isso que eu quero falar. Né? E mesmo assim, a economia russa é mais forte que a economia indiana. É só isso. Tá? Coisa gigantesca assim. E isso também significa que as principais engrenagens da economia estão na mão de capacidade cognitiva de pensar nisso. Fato, foi uma coisa feia aqui no Brasil. O que eles têm lá é num nível completamente diferente. Ele tá falando das privatizações, né? A fraude no PIB, é isso que eu quero ver. Que as estatísticas deles são verdadeiras, reais e sinceras. O que é absurdo. Bem, ele tá criticando, ele tá falando que não tem como um país fechado ou com o sistema russo ter estatísticas confiáveis. Olha, eu nunca tinha visto esse argumento. Que tudo isso que eu tô falando aqui não importa, porque pra ele não importa o que eu tô falando aqui, porque ele vai falar, mas no meu próprio vídeo eu falei que eu não confio nas estatísticas russas. Isso aqui são dados do Banco Mundial. Tá? Isso aqui são dados do Banco Mundial. Ah, mas quem dá os dados para o Banco Mundial é o IBGE russo, que é Russtats, se eu não me engano. É o Instituto de Estatísticas russo, o Banco Central, o responsável. Sim, mas ó, eu tenho esse dado aqui. Quer dizer, can we trust economics statistic? Né? Nós podemos confiar nas estatísticas russas. Tá? Ó, olha aqui, ó. Desde que a guerra começou, as autoridades russas foram classificadas. Foi levantado problemas, né? Em algumas. Foi levantado rumores sobre as principais estatísticas econômicas russas. Olha, o Instituto ligado ao desenvolvimento no Banco da Finlândia publicou um relatório, né, de quando que é isso? Novembro de 2024, bem recente, né, que o economista Heli Simnoa analisou deixa eu ler em inglês, depois eu traduzo para você. Senior economist Heli Simnoa analyzed Russian economic data published before and after the invasion and concluded that, despite some oddities, there is no evidence. Ele tá falando assim, que esse cara, Emily Simula, analisou os dados e, apesar de algumas coisinhas, algumas pedaladinhas, né, vamos dizer assim, não há evidências de grande manipulação. Tá? Ele analisou 31 dados, né, da produção das empresas, tal, das empresas de óleos do Ural, esse tipo de coisa. Desculpa. Heli é mulher, né? She also checked the relation between economic variables. Porque aí, income and consumption, né? Renda e consumo, investimento e construção, e aí matriz, insumo, produto, esse tipo de coisa. E ela falou que corresponde com outros países. Por que me incomodou esse argumento dele? Porque eu nunca tinha ouvido esse argumento. Mas o argumento de você nunca ter ouvido um argumento não diz que o argumento não é verdade. Sim, concordo. Só que eu quero dizer o seguinte, eu nunca vi ninguém levantar essa objeção que ele está levantando, de que a economia russa não é confiável, que os dados russos não são confiáveis. Eu nunca tinha visto alguém levantar esse problema. E eu não estou falando que eu não dou crédito para o que ele fala, porque é ele que falou e não outra pessoa. Eu estou falando o seguinte, que se houvesse uma desconfiança a nível de mercado, esses dados já estariam sendo divulgados e estudados. E a União Europeia e os Estados Unidos estariam utilizando, a outra administração, essa não, né? Estariam utilizando para descredibilizar a Rússia. E a Rússia tinha grau de investimento, né, antes de tudo acontecer. Então, isso é um argumento exógeno, tá? Ele é obrigado a confiar nos dados russos? Não, ele não é. Eu tô falando que ele tá errado? Não. Eu não ponho minha mão no fogo por nenhum governo. Mas me causa muito estranhamento esse argumento. Muito bom, feito pela Universidade de Chicago vários anos atrás, que ele usou luzes noturnas. Aí ele tá falando o seguinte, né? Que ele tá falando que esse estudo da Universidade de Chicago, 2017, utilizou luzes noturnas de cidades vistas por satélite
para estimular o crescimento do PIB, para mensurar o crescimento do PIB, né? E ele viu que em algumas ditaduras o uso de eletricidade não batia, tal, e aí eles foram ver que existia um gap de até 35%. Só que veja o que ele vai falar. Para fazer uma auditoria do PIB dos países. Isso é uma coisa chamada economia forense, que eu nem sabia que existia até eu ver esse artigo mais ou menos. Eu sabia que existia, né? Isso aqui é um estudo de economia forense, que ela analisou os dados em common consumption, né? Renda e consumo, investimento e construção, e viu que os dados batem, né? Da Rússia. Anos atrás. E o que eles fazem é fazer o seguinte, ó, vamos pegar países que têm grande grau de transparência e accountability na contabilidade, como eles fazem o PIB, tipo França, Alemanha, Inglaterra, ok? E o que a gente consegue ver nesses países é que conforme o PIB deles cresce, as luzes noturnas crescem numa certa variância, certo? Então, se eu pegar outro país e ver que ele tá falando que o PIB dele tá crescendo bastante, mas as luzes não estão crescendo, nós temos um problema. E eles conseguem com isso ver que autocracias, ditaduras ou regimes de democracias com falhas ou com baixa transparência fraudam as suas estatísticas de PIB entre 15% e 30%. Tá. Certo? Isso aí, provavelmente o quê? África, Venezuela, não citou Rússia. E o importante é o seguinte, o estudo tem que citar que citou a Rússia. Média. E tanto que você pergunte, não, o Brasil não está nessa lista, ok? A gente tem boas práticas de PIB, o Boclan não conseguiu mexer nisso, ok? Agora, o ponto é que eles mostram, por exemplo, que 30% do PIB chinês simplesmente não existe. Mas na verdade não é que o PIB chinês não existe. O grau de investimento chinês, né, que é a produção para você guardar para o próximo ano, né, que é o investimento, é tão grande, mas tão grande e no valor corrente, que hoje, que quando ele foi construído há alguns anos, hoje aquele valor não existe mais, né, que é o valor de estoque. Ele não existe mais. Não é que ele foi produzido, mas foi produzido para nada. É cavar buraco e você pagar o cheque e falar que aquele buraco você cavou é investimento, e ali não é nada. A mentira contábil, ele existe num Excel em algum lugar e é só isso. Eles não entram em detalhes tão profundos da Rússia, mas usando como... Eu vou até voltar aqui, ó. E é só isso. Eles não entram em detalhes tão profundos da Rússia, mas usando como proxies os outros países... Você não pode usar como proxy outros países de um estudo que analisa a manipulação de dados de PIB de outros países se eles não estudam aquele país. Você não pode espelhar manipulação. Até porque a economia russa é uma economia madura. E a economia chinesa é uma economia em desenvolvimento. É estranho dizer isso. Mas a economia chinesa ainda tem muito por investir. A economia russa já é uma economia madura. É mais difícil. Tá? É razoável imaginar que eles estão dentro dessa margem. Não é razoável. Não é razoável porque ninguém nunca imaginou. Houve dados aqui desse economista sueco. Se eu não me engano, é sueca? Não, finlandesa. Finlândia não gosta da Rússia, hein? 15 a 30%. Tá acabando a bateria. Um pouco acima. Por quê? Porque o que esse estudo mostra é que... Bem, tem muito mais aí por fazer da fraude do PIB. Ele tá falando de inflação também. A economia russa tá com uma grande inflação. E a Rússia tem problema demográfico? Sim. Sim, a Rússia tem problema demográfico. Mas o mais importante que eu queria falar, e eu já peguei muito tempo para analisar esse pedaço, é que ele fala que a economia russa é uma porcaria, porque primeiro que está investindo muito em guerra ou em exército, e isso faz a economia ser uma porcaria. A história não nos mostra isso. A história mostra que gasto em militarização gera externalidade econômica positiva, porque você aumenta a produtividade. A história não nos mostra que... E a história também não nos mostra que um problema econômico gere uma nulidade militar. Também não nos mostra isso. O Coreia do Norte e Irã estão aí para provar. E outra coisa que ele fala, no começo da que ele fala também, que compara com a Índia, que a Índia tem uma economia bem melhor, eu mostrei para vocês que não. A economia russa é muito mais produtiva. O problema é o seguinte, desse vídeo, um grande problema, e aí que ele fala da fraude no PIB, né? Um grande problema desse vídeo aí para mim é que ele tem alguns problemas de número absoluto para número nominal e de entender o que é a economia russa. A economia russa é uma economia madura. É uma economia que produz tudo. Tudo. Os russos têm muita tecnologia e os russos têm muito capital humano. Tanto que a população russa de 145 milhões de pessoas
produz mais do que a economia indiana. Então é isso que eu queria falar para vocês. Rafael, se esse vídeo chegar a você, muito respeito ao seu trabalho. Eu não tenho nada contra você, espero que você não tenha contra mim. Eu só acho que os dados que você está utilizando não são dados que condizem com a realidade e não são dados que... porque as estatísticas, os dados devidamente torturados dizem o que você quiser, né? E eu entendo que você não está utilizando os dados da forma que a doutrina econômica, que a ciência econômica diz que você tem que utilizar. Você não pode comparar economia nominal, né? E aí você tá, depois no seu vídeo você também compara com a economia da Jamaica e tal. Só que você está utilizando a economia russa do ponto de vista de PIB, PIB per capita nominal. Você tem que usar com preços constantes, né? E aí você utiliza depois PIB per capita para comparar com a economia russa. Você utiliza PIB total, né? Um número nominal para comparar com a economia indiana. Você precisa comparar PIB per capita. Não dá para você comparar 144 milhões de russos com 1 bilhão 444 milhões de indianos. Então, tem alguns problemas conceituais graves e eu não tenho nada a favor, nada contra a Rússia, nada a favor, nada contra o Ocidente ou qualquer tipo de coisa, mas eu acho que é importante, tanta gente que respeita você, e eu sou um deles, você tem que trazer dados que parem em pé, né? Você vai insistir muito no negócio das fraudes, mas, de novo, ninguém que trabalha com análise econômica levantou isso que você está falando para a Rússia. Para a China, sim. Para a Rússia, não. Até porque não dá. A Rússia é muito pequena para ficar fingindo 30% do PIB. A Rússia é um país desenvolvido. É o segundo mundo, né? Aí você vai falar, a Rússia rural é muito pobre. Sim. Mas aí você vai falar, não, 30% do salário russo, 40% do salário russo é para consumo de alimentos. Mas a taxa de poupança russa é alta e a maioria dos russos tem casa própria, poucos pagam aluguel. Os brasileiros gastam muito menos que os americanos com comida. Por quê? Porque os brasileiros gastam muito com transporte e residência. Então, tem uma série de coisas aí que você... a gente fala tanto, né, da economia planejada soviética, só que a gente não entende que não dá para comparar uma economia pós-soviética com uma economia ocidental. Os números às vezes são muito frios, o exemplo que você deu, que a Rússia produz um baita de um blindado de milhões de dólares e vem um drone de 5 mil dólares e destrói aquilo. Só que no fundo você também está usando a conta agregada, né, sem estudar, sem parar para pensar o que aqueles números significam na prática. É isso, eu espero que eu não tenha problemas com esse vídeo e espero eu ter mostrado um pouco porque que, primeiro, a economia russa não é uma piada, a Rússia não é inofensiva, né, do ponto de vista de que a Rússia não para em pé. Não, o que não para em pé é essa análise. Né? Mas a Rússia é um país, é uma potência econômica e militar, né? E deve ser respeitada como tal, tá certo? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus, curtam, compartilhem.